Em 2020 e 2021, muita gente ganhou dinheiro investindo no Bitcoin e nas criptomoedas. Se você estava na internet nesse tempo, você viu falando em todo canto da internet sobre o mercado de cripto e muita gente ficando rica. Acontece que depois o mercado caiu, o hype passou e ninguém mais falou sobre isso, até que nesse exato momento, em 2024 para 2025, tá para acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Então você tem uma nova oportunidade de sim aproveitar e ganhar dinheiro. Só que não é tão fácil assim e eu preciso te mostrar como que você pode aproveitar ao máximo e o que de fato está acontecendo e que oportunidade é essa mesmo que está aparecendo na sua frente que você não pode deixar passar de hipótese nenhuma. E para você que não está familiarizado com análise gráfica, análise técnica, eu tenho uma forma de te mostrar de uma forma simples o que está acontecendo mesmo. Aqui no próprio gráfico eu posso adicionar indicadores. E se eu adicionar um indicador específico chamado Hash Ribbons, o que vai aparecer para mim? Essas bolinhas aqui que você pode não estar entendendo nada, mas isso diz muita coisa. Até porque se eu pegar cada linha azul dessa que está aparecendo, que indica aqui nesse indicador, compre. Se você for pegar o time certinho, agora a gente está tendo nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, essa bola aparecendo lá em 2023 em agosto também e também antes no início de 2023. Então olha isso aqui, pelo menos nas últimas 3 vezes que esse indicador deu um sinal positivo, a gente teve um bom resultado dali. Primeiro aqui com uma alta de 90%, eu vou até deixar em azul porque vai ficar mais destacado para você ver o resultado. E logo depois da aparição da outra bola azul indicando compra, a gente tem um sinal aqui entregando 193% de desempenho em detalhe, tá? Isso aqui é somente no Bitcoin. Você que tá no mercado de cripto, você sabe que o potencial de ganho mesmo tá nas altcoins, nas outras criptomoedas. Então, no geral, a gente tem um sinal positivo. Quando o Bitcoin sobe, todo o mercado de cripto tende a subir junto. E nesse exato momento, a gente está vendo essa bola também aparecendo. Então, historicamente, isso aqui dá um sinal positivo. Até se você voltar para o ciclo passado, você vai ver que em agosto de 2021, a mesma coisa aconteceu e o mercado entregou um resultado positivo. E o que importa, tá? Em análise gráfica, quando a gente faz qualquer leitura estatística do mercado de quantas vezes que apareceu, quantas realmente deu certo. E nas últimas vezes, todas as vezes que apareceu isso aqui desde 2021, ela tem entregue um bom resultado. Isso é importante, isso traz pra gente alguma viabilidade desse sinal presente ser um sinal válido. Então isso é importante. E essa é simplesmente a forma mais simples de eu te mostrar como a oportunidade que a gente está vendo mesmo. Só que o que tá para acontecer depois desse sinal? A gente pode esperar uma alta, só que não é qualquer alta. Você vai ver que historicamente eu vou adicionando mais desenhos, pode ficar um pouco confuso, mas indo etapa por etapa você vai entender. Além desses sinais, sempre você vai ver topos macros, topos históricos no Bitcoin. Lá em 2021 ele marcou o topo na casa dos 70 mil dólares. E até então ele não rompeu essa zona com consistência. E ele tá flertando em fazer isso no curto prazo, o que leva a gente para esse sinal agora de curto prazo. Essa bola pode estar indicando para a gente um sinal positivo que esse rompimento pode chegar. E quando o Bitcoin faz um rompimento de um topo histórico, assim como a gente teve em 2020 acontecendo de um topo de 2017 no Bitcoin, você sabe o resultado que isso dá. Esse sinal positivo e olha só que bacana, né? Nesse mesmo sinal também tivemos uma bola azul indicando compra desse indicador lá atrás. O que leva a gente para o seguinte questionamento: será que agora é a vez realmente da gente romper? E se você for só olhar um indicador em toda análise gráfica, não é confiável. Eu já fiz vários vídeos nesse canal mostrando a oportunidade que a gente está tendo, não só da ótica, só desse indicador, mas de várias formas diferentes de interpretação da estatística, do comportamento padronizado no mercado, que é importantíssimo você se inscrever nesse canal nesse exato momento para você não ficar sem informação. Nesse canal você tem tudo que você precisa para se especializar no mercado e saber exatamente com o que você está lidando e não perder a chance de fazer uma mudança grande na tua vida, como eu fiz lá atrás. Então, eu tô aqui para te ajudar. E claro que tudo isso é uma visão muito simples de enxergar a situação e eu preciso ir mais na parte técnica, mais profundamente, para você entender
a diferença que isso faz para você. Esse sinal que você está vendo aqui aparecendo recentemente é um sinal que indica muito mais. Eu vou fazer uma limpa nesse gráfico e eu quero te mostrar o seguinte: o desempenho que o Bitcoin tem de um ponto até outro. Lá em 2020, quando ele rompeu o seu topo histórico, você vai notar uma alta no mercado que foi aqui, se a gente for botar em termos exatos, 236%. Você investindo no Bitcoin, você vai ter um retorno aí de 236% se você voltar no tempo. Só que, qual a diferença tu vai fazer com 200%? Não muita. E onde que você vai caçar uma maior lucratividade para ganhar mais grana, para fazer realmente uma diferença no teu patrimônio? Nas altcoins. Eu vou puxar um exemplo que deu muito certo lá atrás, tá? Chamado Cardano. Eu quero que você pegue nesse mesmo exato momento. O Bitcoin fez um rompimento do seu topo histórico exatamente, presta atenção, na metade de dezembro de 2020. Guarda essa data contigo que eu vou pegar aqui agora no gráfico de uma criptomoeda chamada Cardano nesse exato momento, pelo menos no mesmo momento. Na verdade, metade de dezembro de 2020. Se eu pegar isso aqui, vai ser exatamente aqui o que deu pra gente. Vamos ver se vai dar mais de 236%. Bom, a Cardano entregou 1.107% de lucro comparando com o Bitcoin. E se você for pegar qualquer comportamento das altcoins, elas vão performar mais que o Bitcoin. Nossa, Douglas, mas isso é tão fácil assim ganhar dinheiro? É tão fácil? Claro que não. Até porque se você for fazer uma comparação entre a altcoin, a Cardano e o Bitcoin, você vai ver uma diferença colossal. A Cardano, depois que ela corrigiu e bateu esse topo, ela chegou a cair 92%. O Bitcoin não chegou a tudo isso. E nota, o Bitcoin ele já está numa fase muito mais avançada que a Cardano. Ele já está lá em cima, rompendo o topo histórico. A Cardano, para ela chegar no seu topo histórico anterior, ela precisa subir mais 700%. Então, as criptomoedas, a maior parte delas hoje no mercado estão atrasadas em relação ao Bitcoin. Isso pode ser desencorajador para você. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas não é para ser. É para ser digno de uma oportunidade, para você visualizar da forma contrária. No meio do caos, você vê sim uma luz no fim do túnel. Só que nesse mercado você tem que ser sagaz, inteligente, porque não tem dinheiro para todo mundo. Não é todo mundo que vai entrar no mercado, que vai ficar rico, que vai fazer uma mudança muito grande no patrimônio. Durante essas altas aqui que você está vendo, pelo menos na Cardano, toda essa entrega aqui, que se a gente for pegar, tá, de um ponto ao outro, o resultado vai ser muito mais absurdo. Aqui vai ser em torno de 17.000%. Isso multiplicaria a tua carteira em 172 vezes. Se colocasse $1.000, tu faria 172 mil dólares. Isso é absurdo. Então, se você colocasse 10 mil, você batia aí mais de $1 milhão, quase 2 milhões. O que é grana pra caramba. E é o seguinte, nesse meio do caminho que dá pra ganhar muito dinheiro, não é todo mundo que ganha. Por que que não é todo mundo? Porque pra você lucrar, você tem que vender. E na parte psicológica, que isso aqui já é uma preparação, porque você acha que tá pronto. Mas na hora que chegar o negócio, você vai travar. Assim como muita gente travou em 2020. Por quê? Você vai investir aqui nesse meio do caminho, vai falar, eu vou pegar uma valorização grande de uma altcoin. Ela vai começar a subir, vai te dar um lucro muito bom, você vai ver a tua carteira, teu celular, tua carteira aqui brilhando, estourando de número verde com lucro. Mas você só vai absorver esse capital para o teu patrimônio se você vender. E no meio de uma alta tão louca assim, onde que você vai vender? Você pode vender aqui e depois valorizar mais e você deixar alguns milhões em cima da mesa, isso acontece. Assim como você tem a segunda opção, que é não vender, né? Esperar para vender o momento certo. Esperar tanto ao ponto de virar e derreter 98%, cair 98%, 92% aqui do que você investiu. Então você, em vez de ganhar dinheiro, você perde dinheiro. Então essa é uma grande oportunidade que você está vendo batendo na sua porta antes da gente ter uma grande valorização. A Cardano, esse gráfico dessa mesma forma que eu estou te mostrando, assim como outras, mostra uma tamanha oportunidade que agora que o Bitcoin deu um sinal positivo, não só por conta daquele indicador do hash ribbons, mas por conta de outros fatores
que eu já botei aqui em vários canais não, Douglas, vários vídeos no YouTube para te mostrar como que eu cheguei nessa conclusão. E a gente tem vários fatores mostrando que temos uma oportunidade na frente. E aqui, como você pode ver, sempre quando você tem alguma linha de tendência, algum canal ascendente, tem zonas que servem como suporte para o preço, para ele não cair. Então, por conta desses suportes, a gente tem uma chance aqui da Cardano, por exemplo, começar a subir a partir desse momento rumo aqui a $5, por exemplo, multiplicando aí por quase 10 vezes o seu valor. Então, a única coisa que você tem que ter em mente em meio a essa oportunidade é que não pega muito como referência 2020 e 2021. Lá atrás o mercado valorizou muito, a situação econômica era completamente diferente. Eu tenho que elencar isso em um vídeo só falando sobre a macroeconomia e como isso aí tá perigoso. Tem um vídeo falando que 2025 pode ser um ano de crise e o Bitcoin pode antecipar essa crise para você. Então, em jogo hoje, nesse ciclo, nessa pernada que o mercado tá para ter, dá para ganhar muito dinheiro. Mas não vai ser tão fácil assim. Não vai ser ridículo, porque as variáveis estão mais apertadas. E conforme você vai vendo o dinheiro ficando cada vez mais fácil, pelo menos hoje a gente já tem mais de 2 milhões de projetos no mercado de cripto. Antes a gente tinha 10 mil, 20 mil. Então olha como é que tá diluído. E tem muito projeto. E qual vai ser o projeto que vai captar mais valor, mais dinheiro a ponto de multiplicar muito e te dar uma grana absurda? Você vai ter que ser muito mais seletivo, você vai ter que estudar mais. Isso a gente nem tá falando sobre o ponto de vender e botar o dinheiro no bolso. Então se você acha que você tá preparado, eu sinto dizer, você não tá. E, bom, nessa altura do campeonato não tem muito o que você possa fazer a não ser realmente estudar, ser mais frio na tomada de decisão e com certeza, cara, acompanhar esse canal que vai ser determinante para o teu sucesso. Se você quiser um acompanhamento pessoal que eu segure na tua mão e passe contigo em todo o ciclo de alta para certificar que você aproveite ao máximo dele e ganhe dinheiro, você clica no primeiro link da descrição, preenche o formulário de acompanhamento da mentoria para você ter um acompanhamento direto, para você otimizar a sua carteira. Eu vou avaliar a tua carteira, a gente vai seguir uma estratégia juntos e tanto nas compras quanto nas vendas desse ciclo eu vou fazer junto com você. Então se você tem esse interesse em um capital mais relevante, acima de 50 mil reais, não perde essa chance que faz total diferença. E se eu for pegar a leitura do ciclo passado, eu fiz um estudo aqui, na verdade foi muito simples, só peguei umas linhas verticais e botei aqui, mas dá para ver realmente cada ciclo, cada etapa do ciclo do mercado bem dividido aqui, e você vai notar um padrão. Geralmente os ciclos de alta e ciclos de baixa, eles seguem um padrão. Os ciclos de alta seguem mais ou menos 1.100 dias de duração. Você vai ver que isso aconteceu em 2015, isso aconteceu também em 2019, 1.022 dias, e agora a gente está nesse meio do caminho. E a gente está literalmente no meio do caminho, então tem muito chão, muita estrada para o mercado se expandir e depois entrar em um ciclo de baixa. Então você ainda tem alguns dias, se eu for mais preciso, você tem exatamente aqui 400 dias para aproveitar esse ciclo. E se você está pensando que é tarde, não é tarde. Você só tem que entrar com uma mente diferente, porque você não está entrando na baixa como a maioria das pessoas, pelo menos que quebraram a cara lá atrás, estão entrando nesse momento. Pessoas que se posicionaram aqui ou estão se posicionando nesse momento aqui. Você tem que entender a situação momentânea do mercado para você não fazer burrada, tá? E entrar com uma cabeça que dá para fazer dinheiro, mas não é simplesmente tão fácil assim e ridículo como muita gente passa, que dá para você ficar milionário e realmente não é fácil. Eu tô aqui para quebrar essa fantasia que só serve pra te ferrar. Você vai ver você ganhando muito dinheiro, depois você vai ver derretendo tudo, virando zero, até ficando negativo. Isso é péssimo pra tua cabeça e pro teu patrimônio. Então você tem que aproveitar isso ao máximo e a gente tem essa oportunidade. Essa oportunidade ainda, ela se expande ainda mais para as altcoins. Então se você for olhar um gráfico que eu adoro, cara, esse gráfico é fenomenal, chamado Total 3, é um gráfico que diz muita coisa pra gente. E o que esse gráfico diz? Você vai notar, sem eu te falar o que é o Total 3, se você sabe, você pega e esquece rapidinho, só pra você entender o que eu vou te falar, faz uma comparação direta com o Bitcoin.
você vai notar o seguinte, o Bitcoin já está rompendo o topo histórico, tá? Enquanto o Total 3 aqui nesse gráfico, ele não está rompendo o topo histórico. E se for pegar quantos por cento o Total 3 tem que subir para bater o seu topo histórico, a gente vai ter um número mágico aqui de mais ou menos 88%. Nossa, Douglas, mas o que isso significa? Agora, eu te mostrando o que significa o Total 3, a gente tem aqui um potencial de absorção do mercado e especificamente as altcoins, então os investimentos que você pode ganhar muito dinheiro nas altcoins é representado por esse gráfico. Esse gráfico está dizendo aqui que ele batendo no topo histórico, a gente tem um potencial de absorção de 400 bilhões de dólares nas altcoins. E é só você pegar um projeto do mercado de cripto que tem 1 bilhão, se 1% desse valor for para esse projeto, ele já faz 5x. E a gente só está falando na ida de um topo histórico. Se a gente for além e eu for entrar mais na análise gráfica aqui, expandir, só traçando algumas resistências básicas e fazendo algumas leituras aqui de ciclos, tá? Tanto de ondas, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E geralmente o mercado trabalha com 5 ondas aqui, tá? 3 impulsivas e 2 corretivas. E depois ele inicia uma correção estilo A, B e C. Quando ele finaliza essa correção aqui de A, B e C, depois de se expandir em 5 ondas, ele repete todo o processo. E repetindo, a gente tem aí mais uma estrada para subir. E aí o Bitcoin rompendo o topo histórico, a gente vai ver o Total 3 performando da mesma forma. E um detalhe, esse gráfico aqui, essas ondas podem se expandir para essa zona aqui em cima. E se isso acontecer, a gente não está fazendo uma projeção merreca aqui não. Pegando a porcentagem atual até esse ponto, mais ou menos dá 422% de alta. Essa alta significa para a gente uma absorção para as altcoins de 2,55 trilhões de dólares. Pega 1% e joga na altcoin que você conhece, em uma altcoin com 1 bilhão de dólares de tamanho de mercado para você ver quantas vezes isso faz para o teu projeto. Então essa é a mentalidade, mas é tão fácil assim, como você está falando na teoria, na prática é fácil assim? Claro que não, porque hoje a gente tem mais de 2 milhões de projetos no mercado. Então, ao mesmo tempo que eu quero te mostrar que dá para fazer muita grana, por outro, eu quero te mostrar que não é tão fácil. Assim, você vai ter que ralar, você vai ter que ficar esperto, você vai passar por muita emoção, que quem não está preparado pode sofrer muito. O que exige que você realmente corra atrás de conhecimento para aprender, não só na parte técnica, que isso é muito importante. Na minha opinião, não dá para você encontrar topo de mercado sem saber análise gráfica. É o básico para você entender o comportamento do mercado padronizado em velas, em tendência, como você está vendo aqui. E simplesmente fazer isso no achismo, não tem como. Tá. Então a gente tem sim uma chance muito boa, só que você tem que abraçar isso e levar isso para valer. É uma mudança que você pode fazer na sua vida e não é brincadeira. Eu sou um exemplo disso desde 2020, que se você abraçar um negócio, correr atrás e ficar esperto, você consegue sim ter resultado. E novamente, o que você precisa é se inscrever nesse canal. É muito importante, todo o conteúdo que eu posto aqui é para te ajudar, é para te conscientizar. No mais, estamos bem próximos de uma era muito positiva para o mercado. E quem deixar isso de lado vai perder uma grande oportunidade que hoje no mundo não temos muitos investimentos que estão trazendo uma rentabilidade igual ao Bitcoin. Na verdade, ele é o mercado de criptomoedas é o único mercado que nós temos que faz diferença e transformações. Mas claro, com os devidos riscos. Então, no mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.